Louvado seja o Senhor. Vamos continuar com a nossa caminhada no conhecimento do nosso magnífico Deus. A obra de Deus é bela, mas Ele é ainda mais excelente. Louvado seja o Senhor. Então eu vou orar para que o Senhor abençoe essa palavra. Amém? Abençoe o meu falar e abençoe igualmente o ouvir dos irmãos. Querido Pai, em nome de Jesus, rogamos a Ti pela presença maravilhosa do Espírito Santo conosco ainda, para a ministração dessa palavra. Abençoa, Senhor, o meu falar. Abençoe, Senhor, igualmente o ouvir dos santos. Esteja conosco de maneira transbordante. Querido Deus, ao nos falar a verdade, conduza-nos igualmente à realidade. Queremos nos encher de Ti um pouco mais ainda. Obrigado, Senhor, por todas as orações até agora, por todo louvor, pela mesa. Continua conosco e nos abençoe agora na ministração dessa palavra. Sem Ti, nada podemos fazer. Estamos confiantes e certos de que a Tua presença está conosco. Ajuda-nos, te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Bom, irmãos, então nós vamos ver um pouquinho mais de algumas coisas que eu coloquei nos slides e depois nós vamos ver um trecho um tanto quanto longo aqui na palavra para entendermos ainda melhor essa questão toda relacionada à Trindade. Esse assunto, irmãos, do que a gente pode perceber ao ouvirmos mestres, e hoje está fácil, né, por conta de YouTube e outros recursos da internet, então nós podemos ouvir muitas boas palavras de muitos bons mestres, né? Tecnologia é um desastre, mas é uma porção abençoada do fim dos tempos para nos ajudar. Antes nós tínhamos que ficar com um livro aqui, um livro ali. Hoje você escolhe o que quer. Tem podcasts, tem pregações, tem entrevistas. E isso é maravilhoso, só não aprende quem não quer. Tem porcaria para ver também, mas dá para selecionar, né, e fazer uma boa seleção, né? Então, julgue todas as coisas, retém o que é bom e o resto manda fora. Então, é que este é o assunto prioritário e é o assunto mais complexo. Entender o nosso Deus. E eu ouvi uma frase, que eu estou me esforçando aqui para eu recordar, mas alguém disse assim, de muitas coisas que eu ouvi, foi um jovem que disse isso. Eles estavam numa live, e se os irmãos quiserem depois eu posso deixar o link, eles estavam numa live com o professor, pastor Luiz Saião. Né? E o Saião é uma figura, né? Uma capacidade impressionante. Então, tem alguns assuntos que ele discorre com excelência. E ele estava ali lidando com alguns jovens, muito instruídos também. E eles perguntavam ao Luiz Saião, e o Luiz Saião, muito sabiamente, devolvia a pergunta a eles. E eles respondiam
brilhantemente. Eram alunos, né? Daquele mestre lá. E foi muito instrutivo aqui. E eu ouvi um deles dizer assim: a complexidade é na mesma proporção da maravilha. Então, por ser maravilhoso demais, a nossa mente tem dificuldade. Na verdade, não é complexo. Nós é que somos burros, no sentido espiritual. Então, nós temos que abandonar a burrice original, introduzida pelo pecado, e prosseguir de onde Adão parou, meu irmão. A coisa é essa. A cruz nos restitui, num sentido espiritual, a um paraíso espiritual. E esse paraíso é a própria presença do Espírito Santo. Então, a gente é dado a reclamar. Mas não reclama não, porque tudo já foi restituído. Nós temos é que nos humilhar, nos sujeitar ao Espírito e partir de onde Adão parou. Então, Adão estava no Éden, tinha liberdade com a presença de Deus, o Espírito se manifestava ali. Quando diz lá que o Espírito Santo, ou melhor, que o Senhor veio na viração do dia, os irmãos estão lembrados dessa passagem? Então, viração é uma palavra em português mal aplicada ali. Viração pode ser virar de uma coisa para outra, mas não é esse o sentido ali. Viração significa brisa, vento suave. Eu digo no próprio português. Só que nós não usamos essa palavra nesse sentido. E o João Ferreira de Almeida, ou melhor, quem traduziu ali, usou exatamente a palavra viração. E essa palavra é muito velha. E a gente pensa que o Espírito Santo veio da manhã para a noite, ou da noite para a manhã, na virada. Não, não é. Não é nada disso. Ele veio na brisa. Lembra do cicio suave, tranquilo, com que o Senhor falou a Elias? É aquilo. E aquilo estava lá no Éden. A presença do Espírito Santo estava abundante lá no Éden. Não é? Mas agora o homem pecou e o Espírito Santo veio como uma brisa. E o Adão se escondeu, porque a tragédia já tinha acontecido. Então, vejam, Adão e uma brisa. Ele não tinha problema com isso. O Espírito Santo está aqui agora, irmãos. Amém. Eu vou dar uma pentecostalizada braba agora. Eu posso ouvir um glória a Deus, aleluia aí? Se o Espírito Santo está aqui, exultem! Não é algo que nós não temos como encenar, mas se tivermos uma fé que não para, uma fé que cresce, nós não temos dúvida da presença do Espírito Santo. Alguns de nós relatam experiências de acordarem no meio da madrugada, com sensações muito ruins. Vez ou outra se acorda com sensação boa, mas no geral é muito ruim. Falando alguns irmãos. O Espírito Santo está ali? Hã? Se acorda ali naquele trauma das 3h da manhã. Entre 3 e 3h30. Dizem coisas a respeito desse horário. E acorda às vezes assustado. E nas sensações interiores, a gente se sente profundamente mal com aquilo. Eu estou falando coisa estranha aqui? O doido aqui sou só eu? Não tem mais doido aí. Então não é doidice, é normal. Então,
Bem-vindo ao time. Aí, se você está alimentando uma fé na presença do Espírito Santo, você só tem que orar. Espírito Santo, vem me encher. Vem me encher. A gente acostumou muito, né? Alguns, né? A gente ficava só no ó Senhor Jesus, né? Pode falar ó Senhor Jesus também. Mas quem está ali, é o que nós vamos ver com calma hoje, é o Espírito Santo. E nós temos que alimentar a fé no Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos falando da Trindade. E hoje nós vamos ter comunhão no mover da Trindade. Isso é fantástico, é maravilhoso. Então eu gosto de orar assim. É só uma sugestão. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque eu estou em Jesus. E não, ai, se não tivéssemos. Acabamos de adorar ao Senhor. Nós estamos no sacrifício de Cristo. Isso restaura todas as coisas, irmãos. Restaura. E restaura o quê? A comunhão do Espírito. A presença de Deus. Restaura. E então eu costumo orar assim, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha me encher. Eu não vou discorrer longamente sobre isso, eu só vou fazer menção. Mas eu costumo orar assim, Senhor, venha me avivar. Estou falando ali na madrugada braba. Você está assustadaço lá no meio da noite. É você e você. E se você crer no Espírito Santo, você vai começar a se encher. O Espírito Santo já está ali. Para aquele que anda retamente, o Espírito Santo não se ausenta. Ele já está ali, só falta o quê? Eu me encher. Me encher significa interiorizar. Permitir que o Espírito Santo comece a mudar meus sentimentos interiores. Então, onde tem raiva, ele começa a trazer calma e amor. Onde tem medo, ele traz também a mesma calma e coragem. Onde há dúvida, ele traz calma e resposta para a tua dúvida. Então esse é o encher. Ele vai acalmando as nossas partes interiores. Ele vai acalmando, nós sabemos, né? Quais são as 3 partes da alma? Rápido, rápido. Então, nisso nós somos bons. E glória a Deus por isso. Ele vem acalmando a mente. Ele vai trazendo a nossa mente para a verdade. Maus sentimentos não é a verdade. Isso confunde a nossa mente na verdade. Aí ele vai me enchendo. Ele vai reordenando a minha mente para crer na verdade. Na verdade da presença dele, na verdade da redenção de Cristo, na verdade do amor do Pai. E ele vai me enchendo. E isso vai trazendo as minhas emoções aos sentimentos que são próprios daquele que anda com Deus, que é paz e alegria no Espírito Santo. Então, sem dúvida alguma, parece que ontem esse microfone não parava no lugar. O nosso Deus, irmãos, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nos deu o potencial de sermos como Cristo. E agora o que nós precisamos é nos encher de Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Não é minha obra. Eu não tenho como me determinar. Eu sou fraco. Na hora que bate a raiva, eu fico nervoso. E chuto e quebro. Na hora que se o meu temperamento for colérico, né?
Agora, se eu for do tipo magoado, eu vou me fechar. Nem não adianta vir conversar comigo, não. Agora eu estou magoado. Agora, não, já foi, espera passar. Isso pode demorar alguns dias, né? Então, a única coisa que pode nos fazer nos determinarmos em Cristo, é o encher do Espírito Santo, irmão. Eu nem queria começar por aqui, mas vamos continuar falando um pouco mais, porque isso é extremamente prático. Então, eu não tenho como me determinar, mas pela assistência do próprio Espírito, porque o Espírito nos assiste, nos dá assistência, nos ajuda em nossas fraquezas. Então não queira se determinar em si mesmo, porque isso não vai prolongar, isso não vai avançar. Simplesmente clame ao Espírito Santo. E você vai ver o Espírito Santo começar com a dinâmica vivificadora dele. No começo, eu creio que muitos irmãos aqui já têm essa experiência. No começo é apenas uma questão de termos uma pequena fé. Você vê, os discípulos estavam assustados nos dois eventos do barco. Num, Jesus estava dormindo, no outro ele vinha andando sobre as águas. Mas a turma toda no barco estava transtornada. E por fim, quando o Senhor coloca tudo em ordem novamente, o que ele diz? Por que sois assim oligopistes? Que é a palavra grega, oligopistes fé. Por que vocês são assim de pouca fé? A repreensão foi a mesma nos dois casos. Então, quando nós somos de pouca fé, ainda que Jesus esteja no barco ou que venha andando sobre as águas, não sei como é que ele dormia naquele barco, que estava a ponto de afundar, mas ele estava dormindo. Calma, gente, o leão é manso. É manso nada, ele está me pegando. Ontem não aconteceu isso, né, Tuco? Ou senão pode ser o de mão mesmo. Não, tá bom. Acho que tá, agora se não mudar, tá bom. Então, calma. O Senhor, se o Senhor não estiver dormindo, ele vem sobre as águas, calma. E falando agora da presença do Espírito Santo, a situação é a mesma. Ele está conosco, ainda que pareça não estar. E quando a Bíblia diz que estar, mas parece que não estar, parece que não está, o que significa isso? Que está faltando fé. Fé. Na hora que a fé aumenta, você não tem dúvida, você não fica inseguro, você fica calmo, tranquilo. O socorro virá. De onde? Do Senhor. Calma, o Senhor vem. Não é que vem, ele já está. Calma, o Senhor vai agir. Ele está supervisionando tudo. Há uma passagem na Bíblia que eu aprecio demais as próprias ilustrações bíblicas, né? Uma vez eu comprei uma coleção, acho que de 6 ou 7 livros pequenos com ilustrações para o sermão. Comprei. Naquela fase de transição, eu estou procurando coisa nova, e eu encontrei, ilustrações para o sermão. Os pastores usam muito isso. Aí eu recebi a coleção, comecei a folhear, e o Senhor falou algo mais ou menos assim: meu filho, para que esses livros? Eu já dei o livro. Fechei tudo, irmãos. Está lá, nem sei onde que está. A Bíblia fala por si só, as ilustrações que a gente precisa estão todas lá, não precisa inventar, trazer coisa de fora. Bom, os irmãos estão lembrados daquele caso
em que o rei da Síria, que vivia em guerras com Israel, no tempo do profeta Eliseu, eles faziam uns planos para atacar Israel de assalto. Aí o Espírito Santo que estava lá, que está em todo lugar, contava para o profeta, e o profeta contava para o rei, e o rei de Israel se prevenia. Aí o rei da Síria ficou danado da vida e falou: tem traidor aqui entre nós, cabeças vão rolar. Aí alguém com coragem ali falou: rei, só um minuto, que a cabeça rola mesmo, né? É o seguinte, tem um homem lá, e ele vê o que acontece aqui, não tem jeito da gente planejar qualquer coisa em qualquer lugar. A coisa vai chegar ao rei de Israel, porque o profeta tem acesso por meio do Deus deles lá. É coisa deles lá. Então vou pegar logo esse profeta. Aí pegar o profeta. Aí armaram os exércitos, carros, cavaleiros e vieram. Diz que está lá, foram lá, cercaram a cidadezinha. Aí no dia seguinte, o auxiliar de Eliseu acorda, sai para fora para dar uma espreguiçada. No que ele olha, a cidade tomada pelo exército da Síria. E ele volta correndo para dentro de casa. Estamos cercados. O que o profeta Eliseu falou para esse jovem? Que já não era mais o Geazi. Os irmãos lembram? Calma. Mas são os que estão conosco, os que estão com eles. Só que eu não vejo nada, profeta. Não, mas eu vou orar. Pai, abre os olhos do rapaz. E na hora que ele abriu os olhos, ele viu os exércitos, os carros, os cavaleiros. Então, amados, muitas vezes nós somos desesperados que nem um servo de Geazi. Nós temos que crescer e partir para a pegada do Eliseu. O Eliseu foi um cara nem um pouco modesto. Elias passou por ordem do Senhor e o chamou para o serviço espiritual. E o Eliseu grudou no Elias. Aí Elias já estava para partir, naquela partida extraordinária dele, falou: eu estou indo. E eu vou te dar um presente. O que você quer? Pede aí. Eu quero o dobro da unção que está em você. Eu não quero ser igual, não. Eu quero ser o dobro. Uma dura coisa aí, rapaz. Você pede mesmo, hein? Me surpreendeu agora. Mas você vai ter o que você quer. Você só não pode desgrudar de mim. Porque se na hora que eu for levado você não tiver, não vai ter. Mas se tiver, você vai. Aí imagina, o Eliseu, que era um cara determinado, grudou no profeta e não ia nem no banheiro, imagina. Aí vem aquela loucura, né? Os carros de fogo passaram dali, levaram Elias, e Elias está subindo e deixou cair a capa. Ele agarrou a capa, e ali estava o cumprimento da promessa. Então, o Eliseu, ele conseguiu ser um Elias mais aperfeiçoado e em dobro. Então ele fala calmamente para o servo dele: calma. E dali a pouco ele sai para fora e dá uma ordem e todo o exército da Síria fica cego. Aí ele leva para o rei. Aí o rei fala: o que eu vou fazer? Vou matar. Ferir-los-ei. Não, filho, você vai dar pão, água, vai servir bem e depois vai despedi-los em paz. E foi o que fez. E o exército da Síria foi embora e acabaram as guerras naquele tempo. Então, eu estou trazendo isso para a nossa experiência diária. É assim conosco, irmãos. Calma, o Espírito não vai vir. Ele já veio. O que está faltando é eu me encher. Eu sempre sou corrigido pelo Senhor por conta de um vício, que é dizer: vem, Espírito Santo.
Aí o Senhor fala, mas você já até ensina isso e ainda vem comigo? Eu não tenho que vir, eu já estou. Corrige a oração, enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Os irmãos se sentiram enchidos com os louvores iniciais e a mesa? Ele chegou antes que nós aqui, Hermes. Eu atrasei um pouco o Hermes, fiquei falando demais lá. O Hermes queria chegar mais cedo, mas o Espírito Santo chega antes de você. E até quando a turma esquece a chave, ele fala, eu já estou aqui. Vocês estão aí de fora, eu estou aqui. Então, o mais belo da criação é o próprio Criador. E é isso que nós estamos procurando entender. Eu vou dar uma pulada rápida aqui. O Tuco não está indo. Tem que ligar aqui? Foi. Não foi. Ô Tuco, vai mais ou menos para a página, acho que 8. Vai ganhar tempo. Vamos ver agora. Vai. Deixa eu ver que eu vou. As 3 pessoas do Deus único. Eu estou apertando e não está indo. Então, nós temos que entender a Trindade, irmãos, primeiramente com muita humildade, muita simplicidade e com a capacidade de inteligência que a gente tem, que é muito limitada, para compreendermos o mistério em toda a sua extensão. Então, como é que 1 pode ser 3? Como é que 3 pode ser 1? Não para aí não, senão você não avança, o teu conhecimento não avança e a tua experiência também não avança. Pode tratar sem medo algum, o único Deus, trate ele em sua trindade. Eu sei o que é 1, 2, 3. Então, quando eu falo com o gênero, eu sei com quem eu estou falando. Quando eu falo com o Pai, eu sei com quem eu estou falando. Quando eu falo com o Espírito, eu sei com quem eu estou falando. Não tenha medo disso. Porque nós vamos ver que são 3 pessoas distintas. Amém. Não é? Deu jeito aí? Não? Então vai, eu vou falando, você vai mudando aí. Vai. Pode abrir a página toda. As 3 pessoas do Deus triuno têm a mesma essência, nós já vimos isso ontem, e o mesmo propósito. Também já vimos isso ontem. Prossegue, Tuco. Pode abrir a página toda. Vimos as questões relacionadas à essência. O amor de Deus se manifesta no Pai, se manifesta no Espírito, se manifesta no Filho. Prossegue, Tuco. Vimos sobre o propósito de Deus, que é produzir muitos filhos como filho e conduzi-los à glória. É para isso que existe o universo, é para isso que fomos criados. Em resumo, é isso. E a obra concluída está ali em Apocalipse 21. Não é? Ali terminou. Então, Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, né? Diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí é a obra concluída. O primeiro céu e a primeira terra já foram destruídos e refeitos. E aqui nós estamos diante de novos céus, nova terra, e a pérola da nova terra é a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é onde habita a glória do Cordeiro, e toda a cidade é a edificação produzida por Deus com as vidas dos que o temeram e amaram. Colocando em palavras bem simples. Então, essa é a obra planejada, em Romanos 8, 29, e Apocalipse 21 é a obra terminada. Simples assim.
Vai para a próxima página, Tuco. Então, agora nós temos que ver a questão relacionada ao relacionamento das pessoas da Trindade, relacionamento delas entre si, e vermos o mover delas entre nós para produzir aquele plano. Então, mais uma vez eu insisto, pensem nas três pessoas distintas. O mistério deles serem um, eu acho que nós só vamos entender na eternidade mesmo. Mas uma coisa nós precisamos estar certos. Eles são, primeiro, em natureza. Segundo, em propósito. Eles têm uma mesma natureza divina e por isso são um só Deus. E eles trabalham harmonicamente, perfeitamente, sem discussão nenhuma. Pensa numa coisa que não dá treta nunca, irmãos. Eu não consigo pensar. Hoje nós estamos no dia 13, né? Dia 11, eu fiz 45 anos de casado. Estou procurando até hoje pensar junto com a minha mulher, entender minha mulher e ela vice-versa. Esse problema não tem na Trindade. Dá para imaginar? Eu não consigo imaginar. Você escolhe, casa. Aí depois, acho que não escolheu certo. Tem reclamações, mas não tem devolução. Com Deus não é assim, irmãos. Há um futuro glorioso, espetacular, que nós vamos ver, e o Deus Trino, onde Ele vive em perfeita harmonia de amor, é o que está nos esperando. Nós já estamos entrando nisso. Mas ainda tem uma concorrência desleal do adversário aí, e o Senhor está deixando o pau comer solto. Ele está deixando, irmão. Resiste ao diabo. Paulo diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra o diabo mesmo. As forças espirituais do mal. Se reveste de toda a armadura de Deus, resiste quando ele vier, vai vencendo tudo e vai firme inabalável. Palavra de Pedro, resiste ao diabo, resiste ao diabo. Irmão, será que tem um paraíso terreno? Não tem. Só depois que o Senhor destruir tudo. Primeiro ele vai destruir o império do mal e teremos o reino milenar. Mas ainda assim ali, ao que parece, haverá algumas tensões, né? Que não podem, é claro, se comparar com as tensões de hoje. Mas no fim o diabo ainda vai reunir uma turma para fazer uma guerra nova contra Deus, no final do reino milenar. Então ali haverá uma situação de muito controle. E se Deus quiser e nos achar digno, nós reinaremos com Ele. Vamos ajudar a botar ordem na casa. Não vai, o 190 é nós. Então, o Senhor regerá com cetro de ferro. Mas depois disso, nos diz Pedro, que tudo será desfeito. Num grande fogaréu, lá no final da segunda epístola de Pedro. E serão feitos novos céus e nova terra. Aí sim, a paz plena, a harmonia plena, o amor pleno da Trindade terá alcançado os seus. Que se manifestarão ali na pessoa, na figura maravilhosa da Nova Jerusalém. Então, irmãos, há uma harmonia na Trindade. Então, eu estou falando especificamente do relacionamento das três pessoas. É praticamente inexistente a harmonia entre as pessoas. Harmonia, quando eu digo, ele me entende totalmente.
pensando como uma esposa. Aí o marido pensa, ela me entende totalmente. Isso não existe, irmão. Não existe. A gente vai lidando, e você quer resolver os problemas de divergência? Corre para dentro do Deus criou. Ali a coisa está tranquila. É o olho do furacão. Diz que no olho do furacão tem uma área de sossego impressionante. É ali, é na Trindade. Então ali está tudo em paz, nunca deixou de estar em paz, e essa paz jamais será abalada. E o Senhor está nos chamando para lá. Então, falando do relacionamento, eles partiam do amor no relacionamento entre si. E daí surgir aquele termo lá. Isso é coisa da construção doutrinária, sabe, irmãos? Há uma coisa que na minha instrução foi abominada, mas que não tem que ser abominada. É uma coisa santa e elas acontecem assim, que é a construção doutrinária. E ela vem caminhando ao longo da história. Primeiro a escola da patrística, depois a escola da escolástica, depois a escola da teologia reformada e assim por diante. Então, ao longo dos séculos, a Bíblia vai se tornando cada dia mais clara. Os dizeres da Bíblia vão se tornando cada dia mais claros por conta dos mestres que o Senhor levanta. Por isso que a gente nunca pode se prender a um mestre só. Nós não vamos fazer mais isso, né, irmãos? Não, né, Raquel? Já está bom, né? Então, nós temos uma diversidade de mestres, de bons mestres, e mesmo o melhor dos mestres que possam haver, pode ser que ele tenha 1 ou 2 ou 3 pontos com que você possa dizer tranquilamente, não concordo. Eu fico nesse ponto com o outro mestre. É uma liberdade que nós temos e que nós devemos aprender a fazer bom uso dela. Então, a pericorese significa girar em torno. E ela foi mais claramente definida na história de João Damasceno, que foi um monge em torno daquela data lá, 676 a 749. Em torno do ano, se não me engano, 300, falando em números bem aproximados, né? Falando da unidade do pai com o filho, esses pais da chamada patrística, que é uma fase dos pais da igreja, então eles estavam lá pensando e produzindo doutrinas, ou seja, procurando sistematizar o conhecimento bíblico, tentando ajuntar os versículos para formar uma linha doutrinária. E existe uma doutrina que Paulo chama de a sã doutrina. E como é que se forma a sã doutrina? É com uma interpretação sensata, inspirada pelo Espírito Santo, que nos leva a juntar as coisas da palavra para nos levar a uma linha de entendimento compatível com a verdade. Então, havia uma discussão sobre essa unidade do filho com o pai. Principalmente o Evangelho de João diz assim, por várias vezes, eu não faço nada de mim mesmo, eu faço conforme vi junto ao meu pai. Eu não vim de motivação própria, eu vim porque o pai me enviou. Então, coisas desse tipo, o Senhor Jesus fala, acho que de umas 10 formas diferentes, em especial no Evangelho de João. Então, essa harmonia do filho com o pai, essa sujeição do filho com o pai, esse relacionamento de profundo amor, amor até a morte, que uma coisa é ensinar, outra coisa é morrer. Uma coisa foi ele ser mestre, outra coisa foi ele ser cordeiro. Ser mestre
Você só tem que suportar os alunos. Mas ser cordeiro tem que suportar a cruz. E Jesus é mestre. E ele é cordeiro. E ele faz tudo isso, primeiramente, para o agrado do Pai. E porque o Pai nos ama, então ele ama o Pai a nosso favor. E ele dedica a nós o amor que ele dedica ao Pai. Isso nós vimos um pouco antes. Então, tentando explicar essa harmonia entre o Pai e o Filho, saiu esse termo, pericorese. E essa pericorese, vulgarmente, todo mundo fez isso um dia na vida. Eu não sei, talvez os mais novos não tenham vivido isso. Mas quem é um pouco mais antigo, brincou de roda, certo? Brincou de roda. Todo mundo brincou de roda aqui. Tem alguém que aqui não brincou de roda? Se você não brincou de roda, eu vou trazer você aqui para a gente orar, porque você é carente, filho. Se você não brincou de roda, você é carente. Tem uma falta aí. Na infância, todo mundo brinca de roda. Sabe, tem várias brincadeiras de roda, né? Tem aquela coisa de esconder a coisa atrás de um, ficar dando volta, onde é que está? E tem uma série de dinâmicas com relação a essa coisa da roda. Né? O ser humano gosta de roda, gosta de bola, futebol, basquete, tênis, tudo, vôlei, tudo em torno da bola, da roda. Então a roda tem uma questão lúdica, divertida, recreativa. Irmãos, acreditem se quiser, Deus é recreativo. Quando você combina amor com paz, o que é gerado disso é alegria. O que é alegria? É difícil definir alegria. Alegria é uma exultação. Quando você está alegre, está tudo bem. Vamos aos exemplos da palavra. Pense em dois caras alegres num momento de aflição. Quem me sugere alguma coisa aí? Então todo mundo sabe desse exemplo, irmão. Os caras apanharam, foram açoitados e foram jogados no fundo do cárcere. E tinha razão para isso. Os caras chegaram aqui e em um mês ou dois acabaram com a Diana. E impuseram o Deus deles. Esses caras são terríveis. E não deve ser só uma questão de ideia, não. Eles têm um espírito esquisito neles. Então vamos trancar no fundo do cárcere. Surrou. Prendeu no cárcere, prendeu o pé, prendeu o mão, colocou um lugar mais sujo. Vocês conseguem imaginar esses cárceres de uma prisão lá em Éfeso, há 2000 anos atrás, irmãos? Acho que é pior do que o Carandiru. Muito pior. O Carandiru devia ser um lugar decente, perto dessas cadeias. E Deus deixou esse registro. E lá está Paulo e o seu amigo que entrou recém-chegado na obra, Silas. Aí o Paulo falou: Silas, a coisa é assim que acontece. Desde que o Senhor falou lá em Antioquia, separai-me a Paulo e a Barnabé e Saulo para as obras que eu os estou enviando. É todo dia, Silas. Quando não é isso, a gente assaltando. Quando não é isso, a gente está sem roupa. Quando não é isso, a gente está sem comida. Quando não é isso, o barco está afundando. Era bom acompanhar Paulo. Ou era, né? Ou talvez fosse a melhor coisa, certo? Como tem aquela expressão, zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto, irmão. Vamos para a dinâmica do reino. A glória virá, mas agora nós estamos em fase de implantação. E a implantação tem que atropelar o diabo, e o diabo quer nos atropelar. Mas vamos nessa. Aí você pode chegar para o Paulo e dizer: Paulo, sossega, meu irmão. Calma. Fica calmo. Ele fala: meu irmão, sai fora. Ai de mim se não pregar o evangelho. Tchau, fui. Estou entrando numa outra fria. E ele ia, irmão. Eu gosto de assustar os irmãos com a história do martírio.
A igreja se estabeleceu no sangue dos mártires. E eu vou contar rapidamente aqui, estou falador, Hermes. Não sei que hora que vai terminar. Na hora que vocês levantarem e ir embora, eu faço. Mas, se caiu o eu da janela, a gente sabe. quando eu me converti, tinha uma historinha que corria, e eu me converti lá em 74. Mas eu ouvi essa história desde o começo. E era impressionante. Na década de 70, a gente ainda vivia muitas tensões da chamada Guerra Fria. Era aquele clima de tensão, Estados Unidos e Rússia, do mundo capitalista com o mundo comunista, e os dois tinham bomba atômica, e os russos colocaram bomba atômica em Cuba. Aí o Kennedy falou, sei botar, eu mando uma bomba em cima de Moscou, hein? Porque os Estados Unidos já tinham bombas atômicas na Alemanha, eu mando aí, meu. Então, tinha uma tensão muito grande. E eu me lembro, meu pai era um cara que acompanhava muito política, também a minha mãe, eu falei, nossa, assassinato do Kennedy, foram os comunistas que mataram. Agora vai estourar a bomba. Era assim, alguém vai apertar o botão, como se diz. Então, eu fui criado na infância e na adolescência, vivendo esse clima, principalmente por conta dos meus pais estarem muito ligados nessa questão. E então a história que eu vi foi a seguinte, que na Rússia soviética, né, o cristianismo era perseguido severamente e os cristãos que ali houvessem precisavam se reunir de maneira clandestina, secreta. E diz que uma vez um grupo de cristãos, essa é a história, estava se reunindo numa casa, poucas pessoas, talvez não mais que 20, e nisso alguém mete o pé na porta, é a KGB. A KGB era a temida polícia soviética, serviço secreto deles. Armados disseram, é o seguinte, vocês sabem que é proibido culto cristão na Rússia. Então nós vamos dar chance de sair daqui. Quem não quer se comprometer com isso? Eu não sei se isso é folclore ou se a história é verdadeira. Coisas que você ouve demais, você já nem sabe mais. Mas a história é boa. Aí alguns, muito assustados, eu não tenho nada a ver com isso aqui não. Me convidaram, eu vim aqui, mas eu estou indo embora, hein? Viva o camarada Stalin. Viva o camarada Stalin. E foi vazando, foi vazando. Aí no fim ele ficou lá com uma meia dúzia. E disseram, faz o que vocês quiserem fazer. Aí eles deram uma respirada profunda e disseram, puxa, até que enfim encontramos cristãos de verdade. Puseram o fuzil do lado, vamos adorar. Imagina você naquela reunião, meu irmão. Você ia se borrar e vazar, você ia ficar. Temos que começar a pensar assim. Paulo pensava assim. E estava alegre lá no cárcere junto com Silas. E vejam, por vezes é a hora do martírio, aí não tem o que fazer. Então mata, matou. Mas essa entrega está revestida de tal nível de poder. O que aconteceu lá no cárcere? A intervenção violenta e poderosa e amorosa do Espírito Santo. Um terremoto que abre as portas dele. O carcereiro devia ser de lei isso, sabendo que ele seria morto por escaparem os prisioneiros. Está trêmulo, tremendo, porque ele ouviu aqueles dois malucos entoando louvores ao seu Deus. Eu bati e os caras não estão desmaiados. Estão lá alegres louvando o seu Deus. Dali a pouco vem um terremoto, vai juntando, e o carcereiro ali, observando a história toda, a cena toda. Vem um terremoto. Por um instante ele fica totalmente desnorteado.
Aí ele ouve uma voz lá do céu: não te faças mal algum, porque o natural era o suicídio do carcereiro, cara. Estamos todos aqui. Poxa, Paulo e Silas, eles eram os presos mais presos. E eles assumiram o controle do cárcere, irmãos. Pedro, Paulo, prestem atenção. Paulo, no livro de Atos, tem uma história longa dele saindo de um lugar para ir para Roma, uma viagem sofrida de navio, acho que tem 2 ou 3 capítulos longos, dando detalhes. Por que tanto detalhe? Por que tanto texto na palavra sagrada? É para você prestar atenção e falar: Senhor, fala comigo. Não é só para saber da história, é para ver como que o Espírito que agiu em Paulo age em mim. E Paulo vai assumindo o controle. O comandante largou de mão. Aí o Senhor visita Paulo e diz: olha, calma, o barco vai afundar e vai se perder, mas nenhuma vida vai morrer. Olha que... ninguém vai morrer, só vai perder o barco no meio da tempestade, mas ninguém vai morrer. Como é que pode isso? É o poder do Espírito Santo, agindo por meio daqueles que lhe são fiéis. Depois dessa história toda, eles chegam numa ilha. Esqueci o nome da ilha. Irmão, chega lá. Aí eles estão na beira da praia ali, ainda fazendo uma fogueira para se aquecer, coisa de nau, e ninguém morreu. E do barco não sobrou nada. E eles estão ali se aquecendo. E todo mundo intrigue, com a cabeça explodindo com relação a tudo que aconteceu, mas tinha uma coisa enigmática naquilo que acho que levava as pessoas a um nível maior de apreensão. Pô, esse Paulo é terrível, hein, meu? Olha só, o cara estava ali, no fim o controle veio todo para a mão dele, o que ele falou aconteceu, eu estou vivo aqui, o barco afundado. Que é isso? Quem que é esse cara? Aí vem a história da víbora. E os caras procurando entender o Paulo. Aí o Paulo juntando o graveto, vai jogar as coisas na fogueira, vem uma víbora e pum! Aí a turma falou: o cara não presta. Escapou de lá, mas agora a víbora mata ele. Os caras estão observando, certo? Os caras estão observando. Aí o que Paulo faz? Sai. E sacode ela e joga na fogueira, que é o lugar dela. Agora ele vai inchar, vai estrebuchar e morrer. E o cara está firme ali, pregando o reino. Aí alguém diz: meu pai está doente. Aquilo falou: esse cara tem poder. Meu pai está doente, traz aqui. Cura o pai do chefe da ilha. Ele falou: eu também estou com uma diarreia que não para. Aí eu também tenho uns problemas de coluna aqui que não passa. Faz fila. Curou todo mundo. Imagina os soldados romanos. É para se converter, não é? Então, quando nós vemos uma situação dessa, nós vemos, na verdade, a Trindade trabalhando de maneira harmônica. Jesus intercede por nós junto ao Pai. Ele intercede por nós junto ao Espírito. Ele intercede por nós, possivelmente junto aos anjos. Ele está no céu. E quem é que está conosco aqui na terra? Como socorro bem presente nas tribulações. É o Espírito Santo. E nós temos que ter confiança nisso. Amados, o Espírito Santo, ele é para nós tão exigente quanto o Pai. Nós ousamos entrar na presença do Pai sem o sangue de Cristo. E nós também não deveríamos ousar clamar ao Espírito Santo sem o sangue de Cristo. Ele é a porta.
Por meio dele entramos na presença do Pai. E por meio dele nós temos o agir abundante, rico e poderoso. Eu vou falar algo desafiador aqui. E pentecostal do Espírito Santo. É para curar, meu irmão. É para expulsar demônios. Senão não tem reino. Nós somos uns crentes aí tudo frouxo. Tem que ter poder. Não é para ficar assustado. Aleluia. Foi só um adendo. Então, prosseguindo aqui. Nós estamos falando do amor harmonioso dentro das pessoas da Trindade. Então, voltando ao que eu estava falando, ali por em torno do ano 300, procurando entender essa harmonia do amor do Filho com o Pai, eles começaram a usar esse termo pericorese, no sentido mesmo de uma brincadeira infantil, alegre, descontraída, em paz. Poxa, o pai e o filho são assim. Sabe o filho dos sonhos? O filho que não responde, o filho que obedece, o filho que está preocupado com o pai. O filho dos sonhos. É assim que Jesus é para o pai. Sabe o pai dos sonhos? É assim que o pai é para o filho. Nós temos experiências de pais e filhos, de sermos filhos, de sermos pais. E a gente sabe a dificuldade de ser tanto um quanto o outro. Mas o pai e o filho, eles vivem em uma harmonia alegre, festiva, recreativa até. E o pau comendo, mas eles estão em paz, eles estão assim, e eles estão nos chamando para esta rota de comunhão. Então, vamos ver os exemplos ali. Leiam Lucas 3:21, irmãos. E aconteceu que ao ser batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, de forma corpórea como pombo. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, essa palavra comprazo, me comprazo emitiu. Eu tenho prazer, alegria, deleite. Assim, uma coisa transbordante. É assim que o pai se sente com relação ao filho. E pelo nível de obediência e satisfação que Jesus revela em todo o cumprimento da obra, certamente esse é o sentimento dele para com o Pai. Agora, isso foi no batismo, certo? Agora vamos para Mateus, no Monte da Transfiguração. E foi transfigurado diante deles, seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A palavra evangélica, tornando luminosa, se reuniu. Eles que na nuvem, a voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então vejam, irmãos, aqui já é entre os discípulos. Tem pelo menos 30 e poucos anos entre a primeira e a segunda situação. Jesus já viveu o seu viver humano por 30 anos como filho, como profissional da carpintaria, como cidadão de Nazaré. E o pai olha para ele e fala: é o mesmo em quem eu tenho todo o meu prazer. E sabe esse viver de Jesus, nesse período, antes do ministério terreno e depois do ministério, é o que o Senhor espera ver em nós. Daí Paulo dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Se vocês não conseguem entender Cristo, pode olhar para mim. Meu Deus. Às vezes eu fico pensando, será que vai ter um dia que eu vou poder falar isso para os irmãos? Vocês não estão entendendo Cristo? Olhem para mim.
Por enquanto eu não me atrevo, não. Mas era isso que Paulo dizia. Vocês não estão conseguindo visualizar Cristo? Vocês não estão conseguindo entender Cristo, Jesus de Nazaré, como um homem apaixonado pelo Pai, e por quem o Pai também é apaixonado? Vocês não conseguem entender isso? Olhem para mim. Olha para o Gênesis. Olha que responsabilidade, hein? Mas Paulo fez isso. E ele está dizendo, me imitem, podem me imitar. Vão firme, porque eu estou olhando em Cristo. Estou vivendo Cristo. Olhem para mim e reproduzam na vida de vocês esse padrão de Cristo. Aí o pai vai poder olhar para o Sérgio e dizer, meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Irmã, me perdoa, eu não estou lembrando teu nome. Talvez a Rosane não vai dizer a mesma coisa. Mas nós estamos caminhando para o Pai poder dizer isso de nós. Não é? Eu tenho certeza que a Luziana ainda não diz isso de mim. Tenho em você todo o prazer. Eu estava morrendo há uns 7 anos atrás, ela ficou desesperada. Falei, legal, deve gostar. Ficou muito aflita, muito. Falei, não está querendo perder. Deve ser bom isso. Mas o pai olha para o filho e diz, tenho todo o meu prazer. Agora João 8:27. Eles, porém, não acreditaram e se falavam do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que me agrada. Entenderam o motivo do prazer do pai no filho? Não faço nada por mim mesmo. Fala como o pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só. O que lhe agrada. Irmãos, isso vale para nós. Só temos que nos dedicar a nos entregar a Cristo. A nos colocar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, ou é o nosso serviço lógico, ou é o que nós devemos dedicar a Deus. Cristo morreu por mim, eu morro por Ele. Ele se sacrificou por mim, eu me sacrifico por Ele. O amor de Cristo nos constrange. Sabendo nós isso, um morreu por todos, para que todos morreram, ou para que todos morram, para que ninguém viva mais para si mesmo, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Então, o que foi visto em Cristo, o Pai querendo nos reproduzir a imagem do seu Filho, está esperando essa atitude de todos nós. Então, vamos ver exemplos no Velho. Só voltando um pouco ali, na página anterior. É um pouquinho, esse é um pouquinho. Tuquinho. João Damasceno, 676-749. Então eu disse para os irmãos que em torno do ano 300, isso começou a surgir. Isso é o que a gente lê, né, irmão? Se é exatamente essa história toda, eu não sei. Mas foi o que eu li, foi o que eu apurei. Ficou essa ideia entre os cristãos da pericorese, literalmente no sentido de uma brincadeira de roda, para expressar a alegria do filho servir ao pai e a alegria que o pai tinha nisso. Aí passaram-se os séculos. Agora nós chegamos em 1600, passaram-se então 3 ou 4 séculos, e esse João Damasceno, pensando sobre a Trindade, e ao que parece foi aí que se consolidou esse termo,
Pericorésio. Ele estava pensando sobre a Trindade. Agostinho, uns 200 anos antes, também estava pensando sobre a Trindade. É de quebrar a cabeça, gente. Então, esses chamados pais da igreja estavam lá pensando e produzindo o pensamento doutrinário, para que a gente ficasse confortável para entender a Bíblia. Aí o João Damasceno pensou e não estou aguentando mais. Aí ele quis parar para dar uma respirada. Aí ele foi, levantou de onde ele estava, com os estudos dele, lendo os pergaminhos dele lá, os livros dele, e debruçou na janela. Debruçou na janela para observar, espairecer a mente. Aí ele viu uma criançada brincando a uma certa distância. E ele está ali espairecendo, se distraindo, porque aquilo ferveu os miolos dele. Aí ele está ali se tranquilizando, o Espírito Santo vem e fala algo mais ou menos. Olha para as crianças brincando. Aí ele lembrou daquela velha história da pericorese que já tinha começado. Falou, é isso daí, filho. E a brincadeira com que as crianças estavam brincando ali era... Uma ficava no centro da roda e as outras giravam em torno, cantando algumas coisas. Um espírito de alegria, descontração muito grande. E o Senhor falou com ele. É assim. Por vezes o pai está no meio da roda, o filho e o espírito o celebram e brincam e rodam em torno dele. Às vezes é a vez do filho e o pai e o espírito giram em torno do filho e festejam o filho. A vez é do Espírito Santo. Então o pai e o filho giram alegremente em torno dele e festejam o Espírito. Então, irmãos, ao que parece, esse entendimento tão lúdico, tão simples, tão infantil, né? Tão simples, consolidou esse pensamento a respeito da pericorese. Então Deus nos criou para a sua glória. Esse é um grande tema que a gente precisa se aprofundar. E a glória é essa, irmãos. Um festejar o outro. Um se alegrar com o outro. Isso é coisa do relacionamento da Trindade. E o Pai quis expandir isso com muitos filhos, mas não filho de qualquer jeito, filho como filho, ou filho. E o Senhor assim nos chama para a sua glória. E agora mesmo nós estamos caminhando para isso, para o melhor entendimento e para a consagração em torno disso. Vai para outra página, Tuco. Pode abrir todo isso. Então, agora falando do mesmo assunto, a pericorese no Antigo Testamento. Leia o Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em minha alma se desgraça. O sobre ele, meu escolhido, e ele dará direito para o gentio. Amém. Então, o que nós temos aqui? É uma palavra profética a respeito de Jesus. Então ele diz, meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito dos gentios. Então, eis aqui o meu servo. Se eu tenho um servo, onde é que está o Senhor? Ele está falando aqui, certo? O Senhor, o servo está falando. Quem é o servo? Jesus. E quem é o Senhor do servo? O Pai. E para ajudar o Filho, a quem ele sustenta e a quem ele escolheu, quem promulgará? Quem vai cooperar com o Filho nisso? Olha aí.
a Trindade no Velho Testamento. Para mim está escancarado, e para os irmãos? Eu estou forçando a interpretação? Então vamos em Isaías de novo, 53. Todavia, ao Senhor agradou morrer, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, a sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará ao seu destino. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará ao seu destino. Então, amados, aqui nós não vemos de maneira explícita a pessoa do Espírito Santo, mas ao Senhor, o Pai, agradou Moelo. Moelo quem? O Filho, o meu servo, o justo. O Pai se agradou do Moelo? De vez em quando eu faço umas coisas absurdas. Para você entender bem o comunismo, o marxismo, você precisa ouvir, primeiro, quem critica isso, para ter uma boa base. Depois vai e ouve quem promove. Pega um comunista, doidaço assim, chapado. E normalmente eles são chapados. Fumador de maconha. Tem alguns que têm um certo nível de inteligência, mas outros são chapados, burro que nem uma porta. Mas aguenta firme, vai lá. Você quer entender marxismo? Como é que algumas pessoas se entregam àquilo? Puxa vida, eu peguei um cara, um bicho grilo, querendo explicar como que o marxismo é maravilhoso. Só que você precisa ser forte, para não quebrar o celular, para não quebrar a tela. Aí você ouve o comunista falando daquilo. Ah, já entendi o que vai pela cabeça desses caras. Agora entendi. O que criticou está certo. E outro dia, bem recentemente, eu ouvi alguns ateus, sim, ateus confesso, querendo denunciar a fraude da Trindade. Precisa ser forte, hein, irmãos? Precisa ser forte. Não porque os argumentos são bons. É porque é irritante olhar para o óbvio e negar o óbvio. E eu peguei para ouvir uns 2 ou 3. Foi o que aguentei. Então, uma das coisas é essa. Que Deus é esse que se agrada em morrer o seu filho? É a turma do amor, sabe? Eles têm um amor, eles têm um amor. Então, eles criticando isso aqui, debaixo, numa visão de ateu. É um absurdo, não é? Mas imagina, por que ao Senhor o Pai agradou moer o Filho? Por quê? Oi? Por amor a nós. Por quê? Porque Deus não transgride a sua justiça. Ele não vai chegar para você e dizer: olha, meu irmão, teu pecado está perdoado, vamos deixar para lá esse negócio de pecado, vamos dar um reset geral, vamos começar de novo, filhinha. Não é assim. Pecou, tem uma condenação. O teu destino é o lago de fogo. E a única coisa que pode te livrar disso é aparecer alguém justo. Justo. Servo e justo, que queira morrer por você. Então Deus revela o seu amor cumprindo a sua justiça. O amor de Deus, irmãos, estejam certos, nunca será um deixa para lá. Não tem deixa para lá. Deus é perdoador,
Deus é reconciliador, Deus é tolerante, e Ele mesmo nos propõe um caminho de reconciliação, que passa necessariamente pelo seu Filho. O que nós fizemos aqui de manhã na mesa do Senhor foi dizer ao Pai: Pai, não se esqueça nunca, hein? Estamos no Filho. É claro que Ele não se esquece. Então, por que agradou ao Senhor morrendo? E por que agradou a Jesus ser moído? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma e... Jesus, você passa tudo que você passou ainda, diz que está... meu irmão, é o amor da Trindade, do Pai com o Filho, o Pai que não transgride a sua justiça e nos dá um caminho de amor para a nossa reconciliação. Então é assim que se relaciona o Pai com o Filho. Isso eu vou passar rápido por isso. Conceitos errados sobre a Trindade bíblica. Um grande erro é esse chamado de modalismo, que diz o quê? Isso é a doutrina errada, tá, irmãos? Um só Deus que se manifesta de modos diferentes ao longo do tempo. No Antigo Testamento, se manifestou como Pai, na manifestação de Jesus Cristo se manifestou como Filho, e após o Pentecostes como Espírito Santo. Está falando ainda da mesma pessoa, que vai assumindo posturas. Está errado, irmãos. São três pessoas distintas. Eu não entendo, eu também não entendo. Mas quando eu fico humilde e simples, eu brinco com eles de roda. E fico feliz. Minha vida amadurece. E eu conheço meu Deus. E caminho em passos firmes para a glória. E uma outra ideia, e os grandes representantes disso são os testemunhos de Jeová, que a gente já conhece bem, e tem uma certa linha pentecostal que se chama de unicistas. Eles também pensam assim. Sabe aquele pessoal, eles têm um hino lindo, na verdade mais de um hino lindo, Voz da Verdade. Eles são pentecostais unicistas. Voz da Verdade. E eu, inclusive, sempre que me convidam para falar sobre um tema, eu vou dar uma revisada geral, né? Eu vi um debate daquele cara, como é que ele chama? O representante maior deles lá, que é o que canta. É o Moisés, mas o sobrenome dele que eu estou dizendo, mas é ele. Rapaz, se desgastando, e o pastor dando uma surra nele, o da Trindade, dando uma surra de Bíblia nele, mas os caras não largam de mão, rapaz. Mas a música é boa. Por toda a minha vida. É linda essa música. Pode continuar cantando. Não tem triteísmo, não tem modalismo ali. Não é? Essa música é muito linda. Agora vem a questão do triteísmo. O triteísmo em si não é uma doutrina. Acaba sendo um argumento que os que discordam da Trindade acusam os que creem na Trindade. É mais uma forma de acusação do que propriamente uma doutrina. Não tem pessoas, pelo que eu pesquisei, não tem grupo cristão nenhum que adote o triteísmo. Mas o que seria o triteísmo? Uma forma de acusar quem crê na Trindade, que está adorando a três deuses. E se você tem três deuses, você é um pagão. Então, se vocês ouvirem isso, deixe de lado, deixa para lá. Não entendeu o mistério da fé. Amém? Então, irmãos, são 11h09. Que hora que termina, Hermes? Já terminou, né? Então deixa.
Então deixa, vamos encerrar. E numa outra oportunidade a gente continua aqui com João 16, 17. E a gente, aqui eu queria mostrar para os irmãos a dinâmica revelada por Jesus do Pai com o Filho. Mas se os irmãos tiverem paciência e me derem mais 5 minutos, eu só quero ler. Eu estou de olho no relógio, não vai passar de 11h15. Os irmãos suportam? Então vamos lá, abra em João 14. Eu só vou ler os versículos pontuais. A minha ideia, na verdade, era ler completo. Mas aí vai precisar de muito tempo. Então, vejam o verso 16. 14 e 16. São palavras de Jesus, portanto, incontestável. E a tradução está correta, não tem erro nenhum na tradução. Orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele caminha convosco e estará em vós. Então, tem muito que se dizer aqui, mas basicamente eu quero que os irmãos vejam uma pessoa da Trindade explicando a Trindade em seu mover. O pessoal também chama de a economia da Trindade. Então veja, eu rogarei, eu quem? O Filho. Rogará a quem? E o Pai dará o quê? Outro Consolador. Outro Consolador. Essa questão de entender o Espírito Santo como outro Consolador está inserido num outro estudo específico sobre o Espírito Santo, que é maravilhoso, maravilhoso demais. E esse outro significa, não é outro diferente de mim. A palavra grega tem essa característica. É outro, mas não é outro diferente de mim. É outro como eu mesmo. Outro da Trindade. Um pouco mais adiante. Verso 25 e 26. Leia, por favor, irmãos. Estando ainda convosco, ao Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará tudo que vos tenho dito. Aleluia. Então veja, eu vos tenho dito. Eu quem? O que ele tem dito? Que o Consolador, o Espírito Santo, quem o enviará? Enviará em meu nome. Dizer que ele enviará em meu nome, irmãos, isso já deu tanta treta na história da igreja. Mas tanta igreja, tanta treta. Há 1000 anos atrás, a igreja se dividiu no grande cisma do Oriente e do Ocidente por conta disso. Então tem o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. Mas não vamos entrar nos detalhes disso. Mas o que significa dizer, o Pai enviará em meu nome? Sempre que diz em meu nome, significa, será por causa de mim. Será por conta do que eu fiz. Só isso. Não quer dizer nada mais do que isso. Não fosse Jesus, o Pai não teria como enviar com base nos seus critérios de justiça. Não vou mandar meu Espírito Santo para um monte de porco. Não vou. Então eu preciso purificar os porcos, fazer as ovelhas, aí eu envio. E quem é que nos transforma de porco em ovelha? Ninguém está ofendido não, né? Então é isso. Então nós vemos aqui um da Trindade explicando o mover da Trindade. Agora vamos um pouco mais adiante. No capítulo 15,
Jesus vai falar a figura da videira e como o Pai quer nos incluir nessa comunhão da Trindade. Mas nós não vamos ver tudo isso. Leiam no capítulo 15, o verso 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele procede, ele se dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aleluia. Então, o Consolador, que é o Espírito da verdade, é enviado. Eu, o Filho, enviarei da parte do Pai. Então veja o trabalho sincronizado, perfeito. Quem mexe com mecânica, pensa em umas engrenagens perfeitas, de ajuste perfeito, totalmente engraxada. Aquela coisa que funciona harmonicamente, sem atrito, tem ouro, tudo bem ajustado, sabe aquela coisa do milímetro, do parquímetro, aquela coisa. Bom, então, ele vai dar testemunho de Cristo e vai nos fazer também testemunhas de Jesus. Aí nós estamos entrando no jogo, irmãos. Agora, um pouco mais adiante, no capítulo 16, a partir do verso 5. Agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Então, para onde que Jesus foi depois da sua morte, ressurreição e ascensão? E onde é que ele está agora? Junto ao Pai. Ah, mas ele não está aqui no meu coraçãozinho. Ó Senhor. Não é assim, irmãos. Quem é que está junto com você? Sobre, sempre sobre. Eu sei que isso pode chocar um pouco, mas é isso que a Bíblia diz. E o Senhor Jesus confiou ao Espírito Santo todo o cuidado sobre nós. Eles estão muito bem entendidos nisso. E Jesus não está nem um pouco preocupado conosco, porque ele sabe que o Espírito Santo nos conduz tão bem quanto ele conduziu os seus discípulos. Então vamos continuar. Verso 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ele está dizendo que vai, bateu uma tristeza na turma. O ambiente foi muito ruim, irmãos. Eu agradeço o Senhor por não estar lá. Vivo Pedro, vivo João, vivo Tiago, passar esse amargura aqui, que aquilo foi um pânico, meus irmãos. Verso 7. Mas vos digo a verdade. Isso, vão lendo aí. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Amém. O que Jesus está dizendo, irmãos? É assim que funciona. Nós já decidimos entre nós quem? A Trindade. É uma combinação do Pai com o Filho. Eu vou, o Espírito vem, e ele não vem se eu não for. O próximo, irmão. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Então, quem é que nos convence, irmãos? Ele pode ter usado alguém para te evangelizar, mas quem abriu o teu entendimento, quem foi? Quem é o grande evangelista do mundo? Ele é formidável, irmãos. Ele é formidável. Vai para o próximo, irmão. Vai. Não, isso a gente vai pular.
Tem detalhes muito importantes. Agora prossegue. Prossegue. Leia o anterior. Estava difícil para eles, está difícil para nós. Vai ser sempre assim, irmãos. Alcança quem corre atrás. Eu vou fazer que nem o Vinícius. Quem está feliz nessa manhã? Agora a pergunta vai ser outra. Quem quer correr atrás? Você pode parar no cárcere, hein? Mas nós estamos correndo atrás de compreender a verdade para vivermos a realidade, certo? Então vamos lá, prossegue. Quando vier o Rei, os filhos da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará os seus que hão de vir. Olha que maravilha, irmãos. Quando o Espírito vier, ele chamou aqui, tem as expressões Paracleto ou Consolador, Espírito Santo, Espírito da Verdade. Ele está dizendo, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade. É por meio dele que nós conhecemos a verdade. E para conhecermos a verdade, irmãos, ele produziu o livro. 1600 anos caminhando no coração de homens. Aí ele fechou o livro. Aí ele compilou tudo num livro. Aí quiseram destruir o livro. O livro para ser queimado. A turma quer fazer do livro lenha o tempo todo. Mas ele preservou o livro. E hoje aqui na minha biblinha eletrônica eu tenho umas 300 bíblias. Chegou em abundância. Olha quantas traduções. Tem Bíblia do papai, do vovô, do adolescente, da mulher, do obreiro. É Bíblia que não acaba mais. Tem da prosperidade. Tem Bíblia que não... Quem faz essa obra? O Espírito Santo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. E o Espírito vem sendo chamado Espírito da verdade, porque é Ele que transmite a verdade. E Ele não fala de si mesmo. Olha, o mesmo fenômeno de amor que houve entre o pai e o filho. Não faço nada de mim mesmo, eu faço o que o pai mandou. E o Espírito está na mesma pegada. Eu não faço nada de mim mesmo, eu faço o que vi junto a Cristo. Então, se fôssemos dizer, quem são os seres mais cristocêntricos do universo? O Pai e o Espírito, irmãos. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Coloca o próximo versículo. Isso. Ele me glorificará, poderá de receber tudo que é meu, e fogo há de anunciar. O Filho trabalhou para glorificar o Pai, o Espírito trabalha para? O que está escrito? Eu vou repetir. O Filho trabalhou o tempo todo para glorificar o Pai. E o Espírito agora trabalha para glorificar o Filho. Está todo mundo feliz da vida ali, irmãos. E para encerrar, eu não vou comentar, porque eu menti com respeito aos 5 minutos. Me perdoe, a gente sempre mente nisso. Desculpem. Vai ter que voltar. Então, eu sei, mas hoje considere isso um aperitivo para o almoço, tá? Vocês já estão almoçando, é o aperitivo. João 17, a oração do Senhor. Verso 20. Leiam, por favor, irmãos. Não somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Somos nós. Prossegue.
a fim de que todos sejam um, como és tu, Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, amados, a gente usou muito esse versículo no passado para falar de uma unidade entre nós, né? Só esqueceram de uma coisa: a unidade é na Trindade, não é no homem, não é no ministro, não é no profeta, não é da instituição. Todos sejam um. E onde que está a nossa unidade verdadeira? Em estarmos no Pai como o Filho está nele. Estejamos nós neles, em nós. Então, irmãos, essa é a oração de Jesus, para que nós sejamos incluídos na pericorese divina, na comunhão divina. Amém? É isso. Querido Pai, te agradecemos por todo esse tempo. Obrigado pela revelação divina. Querido Espírito Santo, obrigado pela produção cuidadosa das Escrituras. Obrigado por ter preservado as Escrituras para nós e nós a podermos hoje nos valer para o conhecimento da verdade. Querido Deus, vá nos dando compreensão. Ajuda-nos a digerirmos todas essas coisas. E, acima de tudo, nos leve para dentro da comunhão da Trindade. Inclua cada um de nós aqui, nessa tua pericorese tão maravilhosa, tão justa, tão em paz e tão alegre, que nos é ministrada aqui agora pelo Espírito Santo, que é para nós o rio da água da vida, que brota do trono de Deus o Pai e do Cordeiro. Obrigado a Deus. Amém. Então é isso.